Bom dia, bom dia. Como você está? Seja bem-vindo, bem-vinda para tomar um café comigo nessa sexta-feira. E para tomar este café, vamos lá, pegue seu chá, sua água, seu suco ou o seu cafezinho e venha compartilhar comigo este episódio que eu vou começar com uma pergunta. Aquela pergunta quando você senta com a amiga, olha nos olhos dela e fala: "E aí, amiga? E aí, a sua alma, me diz aí, a sua alma está cansada do quase? O que é o quase para você? Como você sente que está esse momento em relação a isso?" Imagina, minha querida amiga, meu querido amigo, imagina que você está com o celular na sua mão e aí você está olhando para ele assim, sabe quando você olha para o celular e está com 1% de bateria? Mas com esse 1% você ainda insiste em abrir aplicativo, em responder mensagens, em fazer, eu vou fazer só uma coisinha, eu vou aproveitar esse 1% de bateria. É a mesma coisa com a sua vida e principalmente com o seu corpo, que é o que vamos falar agora. O seu corpo está em 1%, mas a sua cabeça fica gritando: vai, aguenta mais um pouco, ainda tem bateria, vai lá, mulher, vamos, vai lá, vai lá. E tem muita gente vivendo assim por dentro. Muita gente fazendo tudo o que pode e se sentindo no quase, ali na beirinha do precipício, ali na beiradinha, utilizando aquele 1% que resta para querer fazer tudo. E aí, quando você está querendo utilizar aquele 1% que lhe resta, vem aquela sensação de quase feliz, quase tranquila, quase bem. E esse quase cansa muito mais do que você imagina. Porque o cérebro ele entra assim, num modo de repetição. Então, fazendo essa analogia do 1%, o seu cérebro ele fica esperando assim, o momento do, nossa, agora vai. E esse momento nunca chega. É como se a sua mente, ele morasse assim na beirinha de uma linha de chegada o tempo todo. Ei, agora vai. Agora vai. Porque você sempre está se sentindo tensa, você pode sempre estar se sentindo sempre pronta para reagir a alguma coisa. Você está sempre pronta para tudo, nunca para descansar. E aí, nesse nunca para descansar, você tem sempre a sensação do quase. Consegue entender? Porque o seu corpo, ele vai sentindo, o seu corpo ele vai ficando mais pesado, o seu sono pode não ter o reparo que ele necessita. E aí o seu humor, ele oscila muito. O humor do nada ele muda. E aí você começa a se irritar até com o simples ato de alguém falar assim: "Ei, para um pouquinho, descansa". Ou até se você sentir a necessidade de parar, você mesmo fala assim: "Ai, acho que agora eu vou descansar". E aí quando você, vamos dizer, você senta, aí você tenta descansar, ao mesmo tempo você começa a se cobrar. Você deveria estar fazendo outra coisa ao invés de estar sentada aqui no sofá, olhando através da janela, por exemplo. Ou ao invés de estar fazendo uma caminhada. De repente você tinha uma atividade para fazer de casa, do trabalho, e você fala: eu vou a pé. Nossa, eu deveria ter vindo de carro. Só assim eu conseguiria dar conta e faria tudo o que eu precisava fazer. Não é verdade que eu estou falando? Só que esse tipo de cansaço que eu estou falando para você, esse tipo de reflexão, ele não é preguiça. Eu venho falando sobre isso. Ele é um desgaste químico real do seu corpo. Porque quando a gente passa muito tempo nessa corrida, o nosso cérebro, ele libera substâncias de urgência o tempo todo.
a mesma substância que aparece em quem vive sob ameaça, em quem se sente ameaçado o tempo todo. Então, com o tempo, o nosso corpo, ele se acostuma com essa química, ele vicia. E aí, quando chega a calma, ele estranha. E por isso que a sua paz, o momento de silêncio, ele vira um incômodo para você. Porque quando entra nesse automático, tentando resolver o que às vezes não precisa já nem ser resolvido mais, e às vezes quando você quer chegar em lugares que talvez nem faça mais sentido para você, muitas vezes esse quase aparece. Mas sabe o que esse quase precisa? De um fechamento, de encerramento, de compreensão e aprender a terminar aquilo que ficou aberto dentro de você. Concluir as coisas. Mesmo que você precisa colocar o celular para carregar e concluir aquela tarefa. Na analogia do celular, tá? Então você precisa ter o seu descanso para concluir aquela tarefa. Analisar se ela realmente ainda faz sentido. Se é ali mesmo que você quer estar. Então eu quero te deixar uma prática. Vamos lá. Pensa em um... Respira primeiro. Então, respira, puxa o ar, solta umas 3 vezes. Do seu jeito, no seu tempo, mas faça. Pense em algo que ficou pendente. Pensa. Pendente não para resolver, mas para encerrar. Pense em uma coisa. Pensou? Pode ser uma conversa, um projeto, uma fase, vai. Pensa, já. E agora feche os olhos só um instante. Imagine uma porta enorme, luminosa, muito bonita, inclusive. Observe de um lado tudo o que te cansou. Põe do lado o que te cansou. E do outro lado, o que pode nascer. O que pode ser construído. Uma coisa, já. O que te cansou e o que pode nascer. E agora, mentalmente, você vai dizer. E muito mais que mentalmente, você vai sentir isso ali do fundo do seu coração, como já realizado. E você vai repetir. Eu libero o controle sobre o que não depende mais de mim. E libera. E agora, essa porta vai se fechando. Vamos lá. 1, 2, 3. Ela fecha. Pronto. Sinta como tudo já feito. Já foi. Esse simples gesto ajuda o seu cérebro a entender que acabou e que você não precisa mais carregar isso. E quando o seu cérebro e o seu corpo entende, ele relaxa. Ah, Mônica, mas isso aqui a pessoa tem que me entregar. Gente, pelo amor de Deus, isso funciona muito. Porque é o seu ego querendo ter controle de tudo. Você está fazendo a sua parte, você está com uma boa intenção, agora solta. Solta o que não está mais no seu controle. É uma das coisas que eu mais falo no consultório. E o que eu falo para mim também, muitas vezes. E eu também tenho muitos relatos para te contar aqui sobre os momentos que eu soltei e que as coisas aconteceram. Eu vou usar uma história que, até falando sobre celular, o meu celular, em janeiro, eu fui por um passeio e eu decidi mergulhar com ele. Eu achei que ele estava com a capinha de proteção e eu achei que mergulhando com ele faria ali o papel de proteger o celular. Mas, gente, a capinha era só para respingo, não era para mergulho. Olha a minha inteligência, né? Mergulhei com ele. O que aconteceu? O celular parou de funcionar. Foi exatamente no período que eu fiz a transição de carreira.
precisando de um celular bom para trabalhar, para fazer meus vídeos, para responder às futuras pacientes, para construir o meu negócio. Apesar de ter notebook, vocês sabem que o celular ajuda muito também. Bom, voltei dessa viagem e não tinha como comprar um celular da forma que eu precisava para iniciar o trabalho. Falei, bom, eu tenho duas alternativas. Vou soltar, porque o melhor vai vir. Eu tive duas ajudas. Uma, meu cunhado disse, ô Mônica, eu tenho um celular sobrando que eu deixava para as crianças e eu vou te emprestar. Eu falei, sério? Sim, eu vou te emprestar. Imediatamente troquei todos os meus dados, continuei pesquisando o celular, o valor não baixou, porém eu achei uma alternativa que cabia no meu bolso, alugar um celular. E foi o que eu fiz. Só que essa forma de aluguel não é através de um banco, tá? É de uma forma bem legal, bem interessante. Quem quiser saber, eu mando no paralelo, porque isso ajuda muito, principalmente as empreendedoras e empreendedores. Pronto. E aluguei o celular. Eu fiquei uns 4 meses procurando uma forma de desenvolver o meu trabalho com o que eu tinha e aguardando outras formas. E aí minha amiga, que não mora aqui, mora em outro estado, disse, amiga, tem esse daqui. E você acredita que as parcelas coube no meu bolso? Tanto que a parcela que eu pago foi assim uma oferta que qualquer pessoa que queira alugar nesse momento vai pagar um pouco mais. E eu ainda tive esse mês uma negociação para reduzir mais ainda a parcela, que vai caber dentro do meu bolso, dentro do meu negócio. Eu não estou tirando nada. E assim, é um celular que me basta. Eu trouxe esse exemplo, até me estendi um pouco, como isso, e eu sei que eu teria vários para dizer aqui para vocês, de verdade. E se eu continuar sempre ali no 1%, está faltando, eu ainda não tenho isso. Ah, se eu for mais um pouco, eu consigo. Você vai colapsar, eu vou colapsar. Então, confie nessa porta. Confie. Tudo provém para o bem. A alma, cansada do quase, não precisa de mais força. Ela só precisa de um espaço, de respirar, de sentir. Existir sem ter uma meta, sem muita meta. Objetivos faz sentido, mas muita meta para tudo, por quê? Então, talvez hoje seja um dia bom para você fazer menos, fazer com qualidade, fazer aquilo que você se entrega com muito amor, com alegria, independente do que seja. Faz aquilo que está ao seu alcance. E aí, quando você desligar aquilo que está pesando, com certeza as suas lembranças do descanso vai ser muito mais prazeroso. E assim, descansar também não é necessário acontecer só depois da vitória. Agora sim, vá descansando. E depois que a vitória vier, você descansa na paz, na alegria, no amor, agradecendo o tempo todo. Não espere só acontecer para agradecer. É isso que faz a vitória ser sempre possível na nossa vida. Então, temos um combinado? Todas as vezes que vocês sentirem, solta essa na porta, faz esse caminho, não ponha força, se dê espaço. Combinado? Confiar em você, hein? Então, esse foi o episódio do Café com Leveza. Obrigada por você estar aqui comigo. Obrigada por compartilhar todas as sextas-feiras comigo, com a minha intenção de fazer esse Café com Leveza dar certo. Aqui é a vida real, então teve barulho de cachorro latindo, cachorrinho andando, pássaro. É a vida real.
E essa é a vida que me faz feliz. Um grande beijo. Com amor, Moni.